Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Viúva, 70 anos, feminino. Gostaria de saber se poderei encontrar novamente o meu marido que partiu para o mundo espiritual. Sinto muita falta dele. Às vezes tenho até vontade de morrer para me encontrar com ele novamente. O que devo fazer? Esperar. Esperar, porque enquanto está na Terra significa que ainda tem missão a cumprir. Aí vem a pergunta, missão de quê? Algumas coisinhas, algumas palavras, algumas dicas, algum gesto, algum modo de proceder que vai transmitindo para os filhos, netos, para a família. Aparentemente é uma coisa simples, mas que tem um grande significado para a evolução de todos eles. E outro detalhe, quando a pessoa fica muito triste porque algum ente querido regressou para o mundo espiritual, eu já li vários casos psicografados da pessoa que regressou para o mundo espiritual comunicar para não ficar daquela forma, porque aquilo prejudica de ele ir para o mundo mais iluminado, quando ele pode e tem direito, mas devido à pessoa lá, o ente querido fica chorando, triste, ele acaba condoendo-se com a pessoa e acaba não se dirigindo para onde pode ir, ok? E o mestre orienta também para que não deve ficar chamando a todo momento. Por quê? Porque os espíritos que não estão aí no estado comatoso, ou seja, os espíritos quando deixam o corpo carnal, entram no estado comatoso, somente são aqueles espíritos que têm espiritualidade ainda um pouco inferior, ainda não está muito desenvolvida, são espíritos novatos e então não tem condições de entender nada, estão totalmente cru ainda, a consciência ainda está falta muito para desenvolver. Esses ficam dormindo, mas aqueles que não dormem, não ficam dormindo, eles têm aulas no mundo espiritual. No livro A Verdade da Vida, volume 2, eu inseri esse texto do diálogo que um pai teve com um filho falecido, um filho jovem que faleceu, e ele começou a perguntar, como que é o mundo espiritual, o que é isso, o que é aquilo? Ele falou, tem aulas? Tem, mas é diferente das aulas na Terra. Ali não tem aula de matemática, português, nada disso. Ali as aulas são de desenvolver a concentração, ou seja, tudo que está ligado à parte mental. Então, a melhor coisa que tem que fazer é orar para o seu esposo. Ore 21 dias, evoque o nome dele, leia as 2 revelações divinas da vida eterna. Isso vai ser importante para ele e para você também, porque ali explica exatamente a parte da função, do objetivo, por que nós viemos para a Terra. Então, as 2 revelações divinas que está antes da Sutra Palavras do Anjo, ok? Do início da Palavra do Anjo. Então, o ideal é ler as 2 revelações divinas, leia também uma oração da verdade em orações, que isso vai ajudar muito o seu marido, e em seguida, a chuva de néctar da verdade, durante 21 dias. Em outro horário, para todos os antepassados, a chuva de néctar da verdade, ok? Próximo. Casado, 60 anos, masculino. Tenho muita desconfiança e não acredito em nada. Às vezes acho que Deus me esqueceu e se esqueceu da humanidade. Vejo muitos problemas no mundo e isso me parece muito injusto. O que devo fazer? Deus não esqueceu da humanidade. Se Deus tivesse esquecido da humanidade, o planeta Terra estaria extinto. O planeta Terra estaria extinto. Mas porque existe 7 bilhões de pessoas na face da Terra, e dentre 7 bilhões, Deus está nas 7 bilhões, ou seja, a vida de Deus está nas 7 bilhões de pessoas habitantes da Terra. Por isso Deus não criou. O fato é que nós temos que entender o seguinte, Deus criou tudo à imagem dele, a verdadeira criação de Deus, que está no Gênesis capítulo 1, que ele achou bom e descansou, tudo é perfeito. E no 7º dia, não é que Deus descansou, significa o seguinte, eu fiz tudo que é bom, perfeito, sem nenhuma falha, agora vocês têm o livre-arbítrio
que é o 7º dia, para que o homem possa pensar, ter liberdade para pensar, agir, mas não pode esquecer que não é de livre-arbítrio qualquer coisa que deve fazer. Lembrando que, como nós somos regidos por várias leis, lei da vida, lei do espírito, lei da mente, e dentro da lei da lei da mente, a lei do karma, ou seja, a mesma lei. Quem planta colhe, quem confere será ferido. Ou seja, por isso, tem a liberdade de fazer, mas veja o que você vai fazer. A ação que você tomar vai prejudicar alguém, você já está criando uma sementinha para você também colher a mesma semente. Okay? É nesse ponto que cada um vai se autodisciplinar de acordo com a lei da mente. Por isso que Deus não esqueceu de ninguém, é o ser humano que muitas vezes ultimamente a tendência está ficando muito mais materialista do que espiritualista. Eu lembro que na década de 50, 60 ainda tinha isso daí. As pessoas eram mais religiosas, lembra? Passavam em frente à igreja, todo mundo fazia sinal da cruz. Quando tinha alguma festa, o pessoal tirava o chapéu, né? Naquele tempo se usava chapéu. Havia todo um respeito e toda uma religiosidade. As missas de domingo eram lotadas. Finados, os ônibus tinham aqueles cartazes indicando que cemitério que ele passa, cemitério tal. Então, a pessoa, porque era poucas pessoas tinham carro e o ônibus era muito utilizado. Alguns ônibus até desviavam a rota para passar perto do cemitério e colocavam-se até ônibus extra. Tal era a procura de pessoas que iam no cemitério. E o cemitério era lotado. Eu lembro que era muito lotado. E até recordo que, numa ocasião, um ônibus lotado, finado, estava indo para o cemitério de São Paulo, onde estava enterrado o meu tio. E aí um homem gritou, alguém pegando minha carteira. Aí meu pai virou, que meu pai não gostava disso. O senhor viu? Vi sim. E todo mundo começou a acusar o rapaz. O rapaz falou, não foi, eu só esbarrei. Então, tal era a lotação, que naquele tempo não tinha assalto como tem em São Paulo hoje, né? Mas batedores de carteira havia muito. E outro detalhe é o seguinte, falando sobre a quantidade das pessoas que estão seguindo o materialismo, o número de autistas, eu tenho notado que tem aumentado. E por que autistas têm aumentado? Que a causa são os abortos provocados. Isso que gera autista, porque o espírito da criança que foi abortada, ela foi arrancada do útero e os espíritos delas ficam meio perdidas, por isso que dá aquela influencia o irmão que está aqui na Terra com autismo. Tá? Por esse fato é que é importante que você que fez a pergunta, ao invés de ficar, compreenda o seguinte, nós vivemos no mundo, aqui, no corpo carnal, nesse mundo fenomênico material, mas nós vivemos também mais em dois outros mundos, o mundo mental e o mundo absoluto de Deus. Então, quando Cristo disse, Pai nosso que estás no céu, esse é o outro mundo, esse é o mundo celestial, onde não há guerra, não há miséria, não há sofrimento, não há doença, é um mundo perfeito, harmonioso, onde realmente só prevalece o amor absoluto, não existe egoísmo, não existe mentira, não existe nada disso. Isso é coisa fenomenal na face da Terra. Mas à medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai manifestando cada vez mais amor. Então, a dica que eu devo dar para você que fez a pergunta é assistir a um seminário na Academia de Ibiúna. Ou Ibiúna, ou na academia que você, não sei onde você reside, uma academia mais próxima da sua casa. E agora, dentro daquilo que você falou, feche os olhos. Eu creio que quem quiser fechar os olhos também feche. É um poema que está, na verdade, da vida 38, que nós vamos ver e que muita gente já conhece. Ok? Ali diz, Deus é luz. Diante da janela do meu quarto, pacientemente, a luz de Deus está esperando por mim. Até agora, durante muito tempo, eu não tinha percebido que Deus estava ali. Ele estava esperando eu abrir a janela. Ele sempre esteve ali. Eu aqui não abri a janela da mente. Agora a luz está dentro de mim. Alguém está batendo na porta. É Deus que veio me visitar. É Deus que veio visitar a minha casa. Eu não procurei por Deus, mas Ele sempre esteve procurando por mim. Que ingrato filho eu fui.
Bastava lançar-me ao regaço de Deus. Tudo já está dentro de mim. Não existe vida onde Deus está ausente. Não existe beleza onde Deus está presente. Não existe sabedoria onde Deus não está presente. Não existe amor onde Deus não está presente. Só existem a vida, a beleza, a sabedoria e o amor. É porque Deus está presente. Ele está presente em toda parte, em volta de mim, dentro de mim. Assim eu descubro Deus em todo e qualquer lugar. Agora, você que fez a pergunta, anote o seguinte. Primeiro, leia o livro sobre meditação, Shinsokan, e como você, pelo visto, é iniciante, leia de autoria do professor Seicho, Meditação Shinsokan maravilhosa. E, lendo a meditação, como proceder, leia uma oração da verdade e orações todos os dias, principalmente antes de iniciar o Shinsokan. Inicie a meditação em Shinsokan não como robô, concentrando-se em Deus. Nós temos que focar, concentrar e falar com amor e devoção com Deus, ok? E depois leia a Sutra Sagrada todos os dias para os seus antepassados. Mas pratique a meditação em Shinsokan, terminando, faça a Sutra para os antepassados. Próximo. Casada, 49 anos, feminino. Costumo ler as sutras para os meus antepassados. A minha dúvida é se posso ler cada dia uma sutra diferente. No livro há 4 sutras. Posso fazer a leitura diferente por dia? Posso fazer orações da religião de origem dos meus antepassados, como o Pai Nosso e a Ave Maria? Sim, mas eu aconselho que faça o Pai Nosso, porque Pai Nosso consta em todos os evangelhos. Mas a Ave Maria não é uma oração criada por Jesus Cristo. Tá? Se fosse criada por Jesus Cristo, constaria no Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de João também, mas não consta. Então, existe uma contrariedade nas palavras de Ave Maria do que Pai Nosso. Pai Nosso diz, Pai Nosso é Deus. Cristo disse, Pai Nosso, não disse Pai de Jesus. Então, nós somos filhos de Deus. Nós não somos pecadores, somos filhos de Deus. E na Ave Maria diz que nós somos pecadores. Então, contraria exatamente o teor das palavras do Pai Nosso. O ideal é você ler a chuva de néctar da verdade de manhã, para os antepassados, e à noite palavras do anjo. E à noite você pode alternar. Ora, pode ler a cor espiritual de vez em quando. Sobre a Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, muitas pessoas pediram para o mestre, para as pessoas que são contribuintes da Missão Sagrada, qual oração que nós podemos fazer. Aí o mestre rezando, veio a inspiração e ele psicografou a Sutra em Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Tanto que ele escreveu ali pela primeira vez um ideograma que já não é usado no Japão. Na China continua sendo usado, mas no Japão foram diminuindo muitos ideogramas difíceis, e mesmo quando meu pai fez o científico, que seria um passo para entrar na faculdade no Japão, ele naquele tempo usava cerca de 5.500 ideogramas. Hoje não usam nem 2.300 ideogramas, não são utilizados. E muitas palavras deixaram de ser usadas em substituição, estão usando palavras inglesadas. Assim como o Brasil passou por o francesismo, né? Manteau, não sei o quê, tantas palavras francesas, que robô, essas palavras francesas que hoje são usadas, já ficaram coisa como garagem, né? Garagem era francês. E da mesma forma, as palavras em francês e inglês estão sendo utilizadas muito no Japão. Okay? Então, o ideal é você ler a chuva de néctar da verdade de manhã, a palavra do anjo à noite, e alternar à noite com cura espiritual, a Sutra da cura espiritual de vez em quando. E a Sutra Sagrada, após a missão sagrada, é mais para as contribuintes da missão sagrada, pois que é lido na academia, nas academias e nas atividades ligadas à missão sagrada. Ok? Próximo. Solteira, 32 anos, feminino. Sinto que o meu namoro não me ajuda na elevação espiritual. Ele é muito materialista e não acredita em nada. Esse aspecto do namoro está me deixando muito triste. O que devo fazer?
talvez ele esteja precisando de você. Não é por acaso que você está junto com ele. Então, existe essa situação de um ajudar o outro na evolução espiritual. Então, e há muitos casos de pessoas que não acreditavam em nada e que depois que começaram a ler os livros da Seichoné, passaram realmente a se dedicar. Um exemplo é o professor Katsumi Tokuhisa, que era médico, e ele ficou doente, e a mãe dele falou para ele ler o livro da Seichoné. Ele falou, não, eu já sei, você pensa que você sabe muito aqui, mas tem um que sabe muito mais que você. Ele mostrou do livro do mestre. E lá no Japão, quando uma pessoa fica lendo a suta para outra pessoa, é sinal que a pessoa está morrendo. Então ele não gostava disso, né? Não gostava, mas ele estava orando para a cura do filho. Aí quando ele leu primeiramente os livros escritos pelo mestre, a doença não existe. Ele pegou o lápis vermelho e riscou. Mentira! Existe. Por isso que eu sou médico. Por que sou médico? Porque existe. Mas depois, quando ele começou a ler a segunda vez, ele falou, aqui eu não deveria ter riscado. Agora estou entendendo. Na terceira vez, não deveria nem ter riscado aqui. Na quarta vez, ele falou, não deveria ter riscado nada. Foi quando ele entendeu profundamente Seichoné. Ele já era diretor da clínica e deixou, diretor de um hospital, e deixou a medicina para ajudar na Seichoné. Ele passou a ser o braço direito do mestre. Por isso que, no caso que você citou, que tal você apresentar o seu namorado com o livro dos jovens? O livro dos jovens praticamente não fala muito na parte de palavra Deus. Então é um livro bom para que ele leia. Apresentei-o e depois vá assistir com ele seminário na academia, mas sente-se bem na frente, viu? Bem na frente, porque o pior lugar para a pessoa sentar é quando senta no fundo do salão. Qualquer pessoa que vira para a direita, vira a cabeça para a esquerda, todo mundo fica, quem está lá atrás fica olhando para ver o que aconteceu. Mas quem está na frente não perde o foco, né? É igual motoqueiro em dia de chuva. Eu ouvi um seminário dos jovens que eu estava participando, isso faz pouco tempo, né? Em 1960, 61, um relato muito interessante que aconteceu no Japão. Um jovem, ele se apaixonou por uma moça, e essa moça era da Seichoné. E queria namorar com ela. Aí a família não gostava do rapaz porque ele tinha umas más companhias, então a família mudou de residência. E ele descobriu e continuou lá, né? Tentando. Aí a família mudou de residência, ele descobriu também, aí ele tentou, aí a família mudou de cidade, ele descobriu que estava, aí um dia, acho que foi a mãe da menina, ou o pai, falou, você quer namorar com a minha filha? Se você quiser, leia 1000 vezes esse livrinho. E deu a suta sagrada. Se você ler 1000 vezes, talvez nós possamos consentir que você namore. E esse rapaz começou a trabalhar, ele ia, antes de ir para o trabalho, ele passava no local que tinha uma pedra, ele sentava nessa pedra e lia a suta. Na volta, novamente sentava na mesma pedra e lia. Quando foi fazendo, quando já estava na casa dos 400 leituras, o rosto dele mudou totalmente, a personalidade, o modo de ser mudou totalmente, ou seja, ele foi se purificando com essas leituras. Aí os pais falaram, mas ele está bem diferente, né? Aí ele falou, agora você pode namorar minha filha, né? Então, a verdade liberta. Realmente isso acontece, tá? Eu já vi muita coisa acontecer assim, ok? Feminino, 54 anos, casada. Minha enteada se afastou do pai sem motivo aparente. Como meu marido deve proceder? Olha, de um lado, aparentemente não tem nada, não tem motivo. Mas, do outro lado, vem aquele desejo que todo filho tem. Por falar que não tem, de ver os pais em harmonia juntos. Então, ainda fica aquele sentimento pela separação. E agora, um fato que o seu marido precisa mudar, é manifestar o sentimento de harmonia com a filha. E nisso, se você falar para ele, olha, pega 1 quilo de feijão e passe grão por grão agradecendo sua filha, se você não começar junto, dificilmente ele vai fazer sozinho. Fala, vamos fazer juntos.
Aí passa a grampo. Então põe 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 quilo para ele, 1 quilo para você, e passa obrigado, obrigado, obrigado. E aí você vai vendo, pouco a pouco, ele espiritualmente muito próximo da filha. Isso vai fazer com que a situação comece a mudar. Eu lembro, já contei aqui, quando um presidiário lá da cadeia de São Bernardo, onde tinha 130 presos, houve uma rebelião, queimaram o colchão, fizeram uns quebra-quebra lá. Aí um deles mandou uma carta para cá, para a sede central, dizendo que gostaria que fosse um professor lá conversar com eles, porque o clima estava muito tenso, muito ruim. E na ocasião, era 1977 por aí, eu morava em São Bernardo, morei 5 anos em São Bernardo. Então o diretor falou: então você que mora lá, vai lá, né? Eu escolhi a dedo algumas pessoas da regional para ir comigo. E começamos a conversar com os presidiários. E a situação começou a mudar, foi mudando, o ambiente mudou totalmente. E até um dia o responsável geral, era o delegado Mora, ele falou: ó, professor, quando o senhor começou a vir aqui, mudou totalmente o clima, mudou, o ambiente mudou, os presos estão muito mais dóceis, estão bem diferentes. O senhor podia fazer uma palestra geral? Tá bom. Então levamos aparelho de som e o delegado abriu as portas das celas e deixou, e colocando uma corda, e deixou que os presos ficassem à vontade no pátio. Mas lá em cima do pátio ficaram os policiais com, caso alguma rebelião houvesse, já armados. Bom, e dentre essas pessoas que estavam sempre conversando conosco, aquela pessoa que mandou a carta, ele era um enfermeiro formado e, por causa das drogas, acabou sendo preso. E justamente um dia ele me disse o seguinte, dentre várias graças que ele alcançou, ele disse: olha, eu tenho minha vida mudou, minha família mudou depois que eu conheci Seitianoye, mas só tem um detalhe que me deixa chateado. Quando minha esposa veio me visitar com a filha, ela não quer vir no meu colo. Essa filha nasceu quando eu fui preso, ou seja, quando ela nasceu, eu não estava em casa, eu estava aqui na cadeia. E então o que eu posso fazer? Eu falei o seguinte: primeiro detalhe, dentro de você tem um sentimento de culpa pelo que você fez. E você não se julga merecedor de ter aquele abraço caloroso da sua filha, que só tem 1 ano. Então, faça a oração de perdão para ela e agradeça várias vezes por dia. Todos os dias pratique isso, já que você está aqui tranquilo, né, não tem trabalho, então vai fazendo, vai praticando. Aí no mês seguinte, quando eu voltei, esse rapaz chamado Anísio, ele falou o seguinte: olha, pessoal, há 2 semanas foi feito o dia da visita e aconteceu um fato que emocionou todas as pessoas que estavam aqui, porque foi dado o toque de sirene, ou seja, fim do horário de visita, onde todas as visitas tinham que se retirar. Todos se retiraram, mas no pátio só ficaram 3 pessoas: minha esposa, eu e minha filha. Por que ficamos nós 3? Porque minha filha ficou grudada no meu pescoço, não queria me largar, não queria que eu fosse embora, que não queria ir embora, queria continuar abraçada a mim. Então, veja a mudança da filha que não queria ir no colo dele, mas quando ele começou a agradecer a filha passou a sentir um amor muito profundo pelo pai. Então, faça a mesma coisa, fala para o seu marido fazer essa prática, ok? Sexta. Masculino, 43 anos, casado. Como preparar o lar e a família para conceber e receber um filho? Bom, pergunta muito sábia, viu? Parabéns. Leiam o livro Guia da Educação no Lar. Esse livro é esse daqui, ó. Tá? Então, pela capa, já dá para ter uma ideia de como que deve ser educado o filho, ok? Então, umas dicas. É um livro fininho, com ilustrações. Posteriormente, leia o livro Pedagogia da Seitianoye. Pedagogia da Seitianoye, e pouco a pouco vocês vão aprendendo como que deve cuidar dos filhos. E essa parte da educação dos filhos.
entre vocês, eu recomendo que leia o Lições para o Cotidiano. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Hoje não dá para você viver sem uma programação, não é? Então se programe, deseje. Estarei no Seminário Triunfo Espiritual. Muito obrigado. E com isso você já vai fazendo todo um processo para que isso aconteça. Porque a gente vai observando aquelas pessoas, ano passado parece que foram 40 pessoas que participou, esse ano já foi 100, 110 por aí. Então já foi uma boa, né, um aumento bom. Mas essas pessoas a gente olha assim e fala, nossa, 10 dias, quantas pessoas ali, empresários, donas de casa, não é? Que largaram tudo assim no sentido de dar um time e dizer, eu vou investir 10 dias na minha espiritualidade. E uma das palestras foi exatamente a segunda palestra sobre a vida, né? A origem da vida, e nós começamos a falar até chegar esse momento, você é Deus. Não é fácil, né? Então seria uma palestra assim, mais para o final do seminário, para a entrada, mas algumas pessoas aceitaram, receberam isso assim, procuraram orientação, para leitores isso é muito forte, a gente ainda tem um sentimento muito grande de culpa e tal, mas é sempre aquele ponto, aquele foco, você acha que você é isso que aparenta ser. Nós somos matéria. Esse é o ápice da Seitinoye. A matéria não existe. O despertar do nosso Sagrado Mestre. Então, dentro desse processo, a gente tem que estar ali na orientação, as palestras, aquela coisa toda, até que vai chegando os despertares. Né? Aí são os relatos. Então, foram vários relatos assim, de grandes mudanças, da pessoa ir lá para testar essa vitória que todo mundo busca. Né? Mas foram assim, coisas fantásticas, fantásticas mesmo. Eu fiquei muito feliz. Então, são momentos assim, grandiosos. Vale a pena, vale a pena. É importante. Eu digo para as pessoas, que nenhum motivo fenomênico você seja alegativa para você ir a uma academia. Tome decisão e vá. Tome decisão. Vem aí o Seminário Geral com oferenda de trabalho, Seminário do Triunfo Espiritual. De 6 a 15 de setembro de 2024, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitinoye, de Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 2217. 10 dias triunfando e ampliando a consciência e o despertar da alma. E agora, para o estudo A Verdade da Vida, preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos aos abraços. Abraço ao Roberto Petrúcio Ecolano, lá de Recife. Muito obrigado, preletor. Abraço, Roberto. Humberto Cacoal, doutor Humberto. Preletor Raimundo Nonato, lá de Porto Velho. Maria Tereza de Belém, sócia do Paysandu. Preletor Antônio Carlos Barbosa, lá de Brasília. Eduardo Ferreira, Passo Fundo. João Caetano Ilione Tassinari, lá do Rio Grande do Sul. Érica e Renê, Manaus. E Jair Wagner, de Criciúma. Muito obrigado. Semana passada, teve uma pergunta sobre a pessoa que não conseguia fazer Shinsokan. E depois eu ia explicar uma outra parte, dar um complemento, mas faltou tempo. Então vou completar. Quando eu falei para ela não se preocupar com a formalidade, para fazer o pouco que ela entende, que ela entendeu, vai fazendo aos poucos. Por isso que, então, eu falei para não se preocupar com formalidade. Eu falei isso por quê? Porque, para ela havia um monte de informações para fazer o Shinsokan, para fazer a meditação Shinsokan. Então, eu vou dividir em partes para que ela possa entender, fazer uma parte, primeira, a parte essencial da mentalização, da concentração, da contemplação. E depois, falo, não se preocupe com a formalidade, deixa a formalidade para segundo plano. Não é que não seja importante a formalidade.
Então, eu dividi pelo seguinte fato. Quando, em 1970, eu trabalhava no departamento RH na empresa, e todo funcionário que estava sendo admitido, primeiro dia de trabalho, eu que fazia toda uma explicação, os setores sobre a jornada, sobre a política da empresa, os setores existentes da parte administrativa aqui naquele prédio, que era um prédio de 10 andares, e depois levar esse recém-funcionário novo para conhecer basicamente cada andar. E caso o chefe dessa pessoa fosse fizesse um questionamento, uma sabatina para ele, ele pode repetir tudo que ele falou? Ele não ia repetir nem 20%, porque é tanta informações juntas que não dá para decorar. Da mesma forma, deve ter esse sentido assim, quando tem informações, se o Shinsokan faz isso, faz aquilo, a postura, ela ficou meio perdida. Então eu falei, deixa a formalidade para o lado, primeiro vamos aprender essa parte, depois vamos partir para o outro lado. Então, lembrei da música do Jorge Ben, depois mudou para Jorge Benjor, lembra? Devagar se vai longe, devagar chegou lá. Então, devagar você vai entendendo uma parte, depois você complementa e você chega lá fazendo Shinsokan bem, exatamente como deve ser feito. A formalidade é importante, mas se apegar muito à formalidade, ignorando a essência, não é o caminho, porque no livro A Verdade da Vida, volume 33, o mestre Masaru Taniguchi alerta sobre esse detalhe. Aí ele cita, e é verdade, se você analisar, ele fala, as grandes religiões, com o decorrer do tempo, só ficaram presas às formalidades, esqueceram da doutrina. E quando você começa a analisar que a própria Igreja Católica estava passando por isso. Eu lembro que, quando eu estava na época do ginásio, eu estudava lá no Brás, e tinha uma igreja, São João Batista, e de vez em quando eu entrava lá para fazer as orações, mas quando chegava a época de exame, a igreja ficava cheia de alunos, só na época de exame. E aí, às vezes, a gente assistia o padre fazer uma missa, era tudo em latim. E o pessoal não entendia nada do que ele estava falando. Né? Lembra? Dominus Sacrorum, amém, só sabia amém, o resto não sabia do que ele estava falando. Então, muito preso à formalidade. Mas ainda bem que a igreja depois mudou, foi substituindo palavras em português e o pessoal começou a participar melhor da missa. Por isso que excesso de formalidade, assim, tudo, até falar tudo em latim, na época que a pessoa não entende o latim, não adianta ficar falando em latim. Mesmo naquela época eu estudava o latim, uma das matérias era o latim, mas é latim, né? Somente da parte gramatical e não tinha conversação. Então, a postura de Shinsokan é importante, mas importante por quê? A posição de oração é fundamental, porque lembram que tem uma força muito espiritual a posição de oração, quando você faz uma reverência, que nós falamos sobre aquele caso que está relatado no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, daquele japonês que estava morando lá na Manchúria, e ele tinha uma propriedade. E foi descoberto que naquela época da guerra sino-japonesa, muitos japoneses que foram feridos, ele acolhia na terra dele para fazer o curativo. E nisso, os militares chineses ficaram sabendo. Aí foram lá prender esse homem, e não somente prenderam, mas executaram pela assistência que ele estava dando para os fugitivos. Aí foi quando veio o pelotão, o comandante, disse, ajoelha-se aí, ajoelhe. Aí ele pensou, é uma vergonha morrer com uma cara triste. É uma vergonha para o povo japonês eu morrer com cara triste. Então ele disse, eu quero morrer sorrindo. Aí e pensou em fazer o canto evocativo de Deus, mas deu aquele branco, vendo aquele monte de gente com a espingarda, o fuzil apontando nele, e ele não lembrava o canto evocativo de Deus. Então começou a mentalizar, Deus fazer com que eu morra sorrindo, Deus fazer com que eu morra sorrindo, em posição de oração. Aí o comandante não conseguia dar ordem de atirar nele, não conseguia.
Aí chutou o rapaz, ele caiu e ele continuou assim, mesmo. Ele levantou, aí o comandante, vai, fica sentado, fica ajoelhado. Ele ficou ajoelhado, mas não deixou de fazer a posição de oração. Aí o comandante falou, olha, você é muito esquisito, não sei o que você tem. Não consigo mandar matar, não consigo atirar em você. Fuja e eu vou colocar no relatório que você foi morto. Vai embora, foge. Ele correu e acabou depois regressando para o Japão. Então, essa postura é muito importante. Mas o mestre cita em alguns livros que ele, toda vez que entrava no bonde, já iniciava a fazer o Shinsokan. Fazia o Shinsokan dentro do bonde. Mas, pergunto, será que ele tirava o sapato? Será que ele ficava sentado sobre os pés dentro do bonde? Não. Então, ele simplesmente fechava os olhos. Não é verdade? Por questões também de não querer cair naquele erro que Cristo chamou a atenção dos gentios na época, que ficavam rezando em voz alta para mostrar que estavam rezando. Aí Cristo deu um puxão de orelha no Sermão da Montanha. Né? Não seja igual aos gentios que ficam rezando em voz alta para dizer que estão rezando. Não queira coisa do ego. Eu estou rezando, olha que eu estou rezando. Eu vou dar esmola, coisa do ego. Isso não tem valor nenhum. Então, por isso que quando o mestre ficava no bonde, logicamente que ele ficava a mão, mas ele mentalmente se concentrava para fazer o Shinsokan, mas a postura não era. Por isso, quando você está no transporte coletivo, faça sempre que puder fazer Shinsokan, mas lógico que você não vai ficar assim, né? Mesmo caso do Domênico, que muito jovem, foi prestar o exame para procurador da República, o concurso mais difícil que tem, e não sabendo nenhuma questão, ele começou a fazer o Shinsokan. Fechou os olhos, mas não ficou em posição de oração. Fechou os olhos e começou a fazer o Shinsokan, pedindo a Deus sabedoria, sabedoria, sabedoria. Né? Então ele ficou meia hora fazendo Shinsokan, aí quando veio uma paz interior, ele abriu os olhos, e aquelas questões que ele tinha visto a prova de ponta a ponta, não sabia responder nada, começou a fluir, e foi aprovado com 21 anos, procurador da República. Na verdade, na vida 37, página 134, existe o termo egoísta. Existe o termo egoísta. Esta palavra serve para qualificar as pessoas que pensam somente em si e não pensam nos outros. Essas pessoas egoístas é questão de fase, é questão de etapas, ou seja, evoluindo, também vai deixar de ser egoísta. Isso, um dia nós vamos falar sobre o homem do quinto reino. Homem do quinto reino. Então nós temos o primeiro reino, reino mineral, segundo reino é o vegetal, terceiro animal e o quarto é o homem. Do quinto reino é o homem mais evoluído, mais adiantado, mais espiritualizado. E as pessoas que só pensam em si e dizem eu sou eu, o resto é resto, essas pessoas egoístas não fazem empatia, porque não pensam no outro, não tem um pingo de amor pelo outro, só tem amor próprio. Né? Aí lembrei da Florence Nightingale, que os pais eram ingleses e eles moravam na Itália, na cidade de Florença, e eram muito ricos, e aí um dia a Florence, jovem ainda, ela disse, eu recebi um chamado de Deus para ajudar na guerra da Crimeia, ajudar os soldados feridos. E a família toda, os amigos, família, todos foram contra. Falaram, você tem todo o conforto aqui, por que você vai lá? Né? Aqui está a Florência. E ela foi e desenvolveu um trabalho fantástico, porque os instrumentos que eram usados para fazer cirurgia, o mesmo instrumento, o mesmo pano, sem trocar de instrumento, sem trocar de pano, era feito para outro, então a contaminação havia, assim, o índice de mortalidade era muito grande. Mas além disso, ela tinha todo um amor, cuidado, por isso que era chamada da moça da lanterna.
E aqui um quadro que fizeram dela, segurando a lanterna, porque à noite, quando estão todos dormindo, ela ia de cama em cama para verificar como é que estavam as pessoas. Então, tal era o amor que ela tinha pelas pessoas. E era muito amável, mas era muito rigorosa naquilo que deve ser feito. Por isso que ela conseguiu uma proeza e o índice de mortalidade caiu de 42% para 2%. Analisando o fato, dentro dos processos de evolução espiritual, nós vamos entendendo que anular o ego é desenvolver cada vez mais o amor. O ego é o egoísmo, a pessoa só pensa nela, mas para pensar no outro. E quando a pessoa começa a sair da casca do ego e passa a entender o outro, se colocar no lugar do outro, fazer empatia, tudo isso faz parte do objetivo principal nosso aqui na face da Terra, que é evoluir. Tá? Então, a Florence deixou de pensar em si para pensar em salvar os soldados. E ela passou a ser o símbolo da enfermagem, pelo trabalho grandioso que ela fez na Guerra da Crimeia. Aristides Souza Mendes, já comentei aqui, mas hoje vou comentar um outro lado desse cônsul português que estava em Bordeaux, na França. Ele também foi cônsul no Brasil, e o cônsul no Brasil, atualmente, moeda atual, ganha em torno de 40 mil reais. Salário muito bom, né? Em média de 40 mil reais. Isso no Brasil. Agora depende do país, tem país que não chega a isso, né? Então ele foi cônsul em Zanzíbar, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Bélgica, quando depois foi para a França. 10 de maio de 1940, a França nazista lança uma ofensiva contra a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, o exército nazista. E o governo português emitiu a perversa Circular 14 para todos os diplomatas portugueses de todos os países, principalmente lá da França, negando refúgio seguro aos refugiados, incluindo explicitamente judeus, russos e apátridas. Então, judeus que eram super perseguidos pelos nazistas e o russo por causa daquele asco que ficou da guerra da Alemanha contra a Rússia, onde a Rússia ganhou. Na verdade, não foi que a Rússia ganhou, não foi que a Rússia ganhou. O exército alemão perdeu para o inverno da Rússia, lá da Sibéria. Então, muitos morreram, da quantidade enorme de soldados que foram para lá, somente 10 mil voltaram para a França. E com isso, para a Alemanha, né? Para voltar para a Alemanha. E dentro desse problema ainda continua aquela rivalidade russos com a Alemanha. Por isso que aí nesse ponto houve essa proibição do ditador Salazar, que mandou essa ordem. Sabendo que os judeus seriam levados ao campo de concentração, onde seriam mortos, é o que estava acontecendo, todo mundo sabia disso, Aristides começou a dar vistos para os dois filhos ajudando, porque era uma fila enorme, até pessoas de outras cidades sabendo que em Bordeaux estavam dando visto, então foram lá para dar um visto para poder sair da França e para um outro país e ficarem livres da perseguição. Então, muitas vezes ficaram 2 dias sem ter tempo para comer e os 3 começaram a dar visto sem parar. Total 30 mil vistos. Diante da casa dele, então, a fila de centenas e centenas de judeus, todos desesperados, pedindo o visto. E de um lado, você imagine você fazendo empatia, você como cônsul, você como Aristides, cônsul, tem que seguir a ordem do seu chefe, mas ao mesmo tempo vê aquela multidão toda com medo de morrer e pedindo socorro. Eles sabiam que seriam levados para o campo de concentração caso não conseguisse o visto. Mas Aristides, ele tinha consciência, sabia que poderia perder o emprego e caso ele não obedecesse o Salazar. Mas ele deu 30 mil
conseguiu, e foi fazendo, dando os vistos. Em 24 de junho de 1940, Aristides recebe o telegrama de Salazar. Foi demitido. O ditador de Portugal, você está demitido porque não cumpriu minha ordem. E, consequentemente, veio uma situação muito triste, ele que tinha 14, 15 filhos. Seus filhos foram proibidos de ingressar no ensino, na faculdade. A comunidade judaica, em retribuição, a comunidade judaica de Lisboa, providenciou à família abrigo e alimentação, ajudando os seus filhos a mudar-se para os Estados Unidos ou para o Canadá. Aristides morre dia 3 de abril de 54 na miséria, muita miséria, muita miséria. Mas, no mundo espiritual, ele foi recebido com muito carinho e muito amor. Por quê? Porque, conforme estudamos na Verdade da Vida, volume 9, quem morre salvando as pessoas, ele tem um crédito muito grande. Conforme está na Sutra Apóstolo da Missão Sagrada, aquele que se dedica em prol do próximo, ele consegue grandes méritos, grandes pontuações no celeiro do céu. Isso tudo é computado porque ele anulou a sua pessoa para salvar, para dar vida, para dar a colaboração, o socorro para outras pessoas. E o primeiro reconhecimento veio em 1966 de Israel, que declarou Aristides Souza Mendes justo das nações. Então veio esse reconhecimento. Em 1986, 20 anos depois, o Congresso dos Estados Unidos emitiu uma proclamação em honra ao seu ato heróico. Mais tarde, reconhecido em Portugal, tendo o presidente da República, então, o presidente da República, Mário Soares, presidente da República de Portugal, apresentado desculpas à família de Souza Mendes, pelo que aconteceu, um ato muito bonito, pedir desculpas para a família, igual João Paulo II pediu desculpas pelo erro da igreja na época da Inquisição e outras coisas mais. As cruzadas e outras coisas, e outros fatos que aconteceram. E pediu desculpa à família Souza Mendes, e o parlamento português promoveu o Aristides postumamente a categoria de embaixador. O rosto de Souza Mendes ficou impresso em vários selos de vários países, não somente de Portugal. Okay? Então, a Verdade da Vida, volume 37, exatamente, o mestre fala também sobre esse detalhe do egoísmo. Há pessoas que me escrevem repetidas vezes longas cartas enumerando uma série de problemas para as quais encontrariam respostas minuciosas. Se lessem todos os livros, todos os volumes da coleção Verdade da Vida, as pessoas não sabem o quanto é valioso o tempo dos outros. E o mestre escreve também que muitos escrevem enfurecidos, com raiva, porque está demorando a resposta. Mas se soubesse que são milhares e milhares de cartas que o mestre recebia. Tanto que um grupo de professores da sede internacional iam na residência do mestre somente para ajudar a responder as cartas. E o mestre, depois, lógico, na hora do almoço, então todos aqueles professores do mestre almoçavam juntos. E aí que o professor Shibuya contava que, nessa hora, o mestre também almoçando, depois ficava aquele tempinho para conversar, uma conversa informal, piadas, e o mestre gostava de umas piadinhas, né? Mas só que quando chegava 13 horas em ponto, mesmo que a conversa estava muito agradável, o mestre reverenciava, desculpas, mas eu tenho que continuar a trabalhar. Então ele ia para o escritório dele para ficar escrevendo livros. Por isso que ele escreveu, aproveitava cada minuto, por isso que ele escreveu 400 livros. Olha, eu escrevi 4. 400, perto de 4 não é nada, mas 4 é muito, foi muito trabalhoso escrever 4 livros. Imagine 400. Aí que está a grande missão também da Seichonoye. Primeiro detalhe é transmitir em linguagem atual a verdade. A verdade, que Cristo disse, a verdade liberta. Conforme já comentamos, se você vê no Vedas, Upanishads, aquelas escrituras do hinduísmo, ou no budismo, no cristianismo, são muito antigas, de 2.000, 3.000, 4.000 anos. E o linguajar é totalmente diferente, então não é todo mundo que vai entender uma escritura sagrada muito antiga. Então, periodicamente,
ocorreu no passado também, de vir um enviado de Deus para que pudesse transmitir a verdade de modo que todos pudessem entender. Então, essa é a grande missão da Seichonoye. Então, esse é um detalhe que, outro fato também que eu comecei a perceber, é que do cristianismo, poucas escritas ocorrem, porque os evangelhos foram escritos bem depois, muito tempo depois da morte de Jesus Cristo. Mas, por que aconteceu isso? Porque, primeiro, que detalhe, o cristianismo era perseguido. Segundo detalhe, que poucas pessoas sabiam escrever. Então, não tinha tantas escritas. Ou seja, se tivesse alguém que escrevesse tudo que Cristo falou, quanta coisa maravilhosa nós poderíamos saber. Se tivesse um gravador, então, seria fantástico. Naquele tempo, né, primeiro que pouca gente sabia escrever, então, por isso o fato é que o pouco que nós temos estão nos evangelhos, ou na Bíblia do Novo Testamento, ok? Na verdade, vida 37, o mestre escreveu o seguinte: recebe-se conforme o grau que se agradece. Essa frase é muito interessante. Recebe-se o grau que você agradece e perde-se conforme o grau que se queixa. Entenderam? Sentiram? Esse é um detalhe. Entender racionalmente é uma coisa. Sentir é o que Cristo disse: guardai os mandamentos. Se você assimilar, sentir, agora entendi, agora eu senti o conteúdo da palavra, eu entendi a essência, né? Como uma gíria que eu gosto muito é pegar o espírito da coisa, o espírito da frase. Você recebe-se no grau que você agradece. Quanto mais você agradece, melhor será. Quanto mais você reclama, você mais perde. Você perde. Tá? Então, eu gosto de citar um exemplo que aconteceu com meu filho. Ele tinha... Já contei, né? Eu contar sempre tem gente nova. Ele tinha 6 anos, 7 anos, e é época que tinha uma propaganda muito intensa da Caloi Cross, era novidade, Caloi Cross. E antes do Natal, eu falei: pai, eu quero uma Caloi Cross. Fala: tá bom, vou comprar uma Caloi Cross. Aí minha filha pediu outra coisa, e para ele, comprei a Caloi Cross. Mas só que mudou um vizinho, um garotinho, que tinha a mesma idade do meu filho, e ele tinha uma bicicleta velhinha, pequena. E quando minha filha maior, que a Sheila era muito delicada, né? Então, eu não comprei uma bicicleta grande tamanho da Caloi Cross, eu comprei uma pequena. E justamente era igualzinha àquela do vizinho, que era amigo do meu filho. Aí meu filho queria ter uma bicicleta igual do amigo, e a bicicleta dele era um pouco maior. Ele começou, como um bom vendedor, colocar defeito na bicicleta. Sheila, sua bicicleta é velha. A minha é nova, a minha é 0 km. Vamos trocar. Mas minha filha falou: não, delicado do jeito que ela era, não ia andar naquela bicicleta grande. E começou a pôr defeito. Vamos trocar, a sua é velha, a minha é nova. Eu fico com a velha, você fica com a bicicleta nova. Não queria. Aí um dia eu estava trabalhando, toco o telefone, era ele. Ele disse: pai, papai não vai ficar bravo? Falei: bravo por quê? O que aconteceu? É que nós estamos na pracinha brincando, nós 3, cada um com a sua bicicleta. Aí chegou um homem e falou: deixa eu ver essa bicicleta. Ele deixou eu ver, mas nunca mais viu. Levou a bicicleta, né? Aí eu falei para o meu filho: olha, papai não vai ficar bravo com você se você entender por que você perdeu a bicicleta. Por que você entendeu a bicicleta? Você reclamava muito da bicicleta, falando que era nova e que não gostava dela, não reclamava que era nova, reclamava que não gostava da bicicleta e queria trocar de bicicleta. Você não estava satisfeito com a sua bicicleta, você não tinha gratidão pela sua bicicleta, por isso que você perdeu. Quando você tem gratidão, você não perde. Quando você começa a reclamar, é aí que você perde. Começa a reclamar: essa porcaria, esse carro não sei o quê, e começa a reclamar do carro, alguém vem e leva o carro embora. Roubaram, as perdas ocorrem, muitas coisas que a pessoa perde por falta de gratidão, aquilo que ela devia ter gratidão. Mas quando você tem gratidão, tudo se melhora, tudo se multiplica. Tá? Por isso que observando bem,
Cristo sempre agradecia. Graças te dou, Senhor, graças te dou. Ou seja, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, dizia. Sempre sentimento de gratidão. Por isso que multiplicou os pães, por isso que transformou a água em vinho, por causa desse sentimento de gratidão. E quando se reclama, a pessoa vai perdendo, sempre vai perdendo, sofre prejuízo, né? Sempre reclamando da vida. E também a atuação da lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem tem mente de dar, recebe. Quem tem mente de tirar, perde. É uma consequência. É a atuação da lei, né? A atuação da lei do karma, que é a lei da mente. Aí você começa a analisar. Você vê muito disso até, muitos quando tomam um caminhão de bebida, não dura meia hora, você não acha mais bebida nenhuma, né? A turma faz o favor de limpar tudo. Não quer nem pense em socorrer o motorista. Bebida desaparece tudo. Até teve lá um vídeo que o pessoal, das pessoas lá que avançaram, roubaram a cerveja, levaram a cerveja e começaram a reclamar, não sei como é que fizeram uma música da cerveja. O caminhão tombou, não sei o quê, e estavam tomando cerveja. Para eles é uma festa. Mas depois reclama que não tem nada. Não tem nada porque pensa em tirar o que não é dele e não dá para ninguém, né? Não dá para ninguém. Então esse é um fato da pessoa que pensa em tirar, pensando que está levando vantagem, mas ele criou um karma, ele criou um débito. Depois de ser dotado, ele vai acabar perdendo. Não por castigo de Deus, porque a lei da causa e efeito, que é chamada também lei do equilíbrio, a balança, quando ele começou a tirar, a balança começou a pender para esse lado. E, consequentemente, vai ter que ter um equilíbrio. Aí vai pender desse lado. Então, aquilo que ele tem, alguma coisa vai fazer com que ele perca, por causa da lei da causa e efeito. Por isso que a lei da atuação, quem planta, colhe, quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Então, esse é um fato da lei que nos rege. E o mestre Masato Taniguchi ensina a agradecer, a dizer 10.000 vezes por dia, obrigado. Anote os livros que ele fala sobre agradecimento. Saúde e Prosperidade, Vivendo em Plena Liberdade, volume 2, Chave da Beleza e Saúde. Nesses 3 livros, e tem mais outro livro que ele fala, experimente agradecer 10.000 vezes por dia. Experimente agradecer 10.000 vezes por dia. Aí eu lembrei que aconteceu lá na Paraguai, Assunção. Eu fui responsável da Assunção, do Paraguai. E tinha um senhor, um casal, que morava perto da Ciudad Leste, ou seja, 300 quilômetros mais ou menos de Assunção. Mas estavam todos os dias lá na sede em Assunção. Aí a preletora de lá falou, vocês estão com algum problema, né? E o casal, sim, mas não quis falar qual era o problema. Então ela disse o seguinte, agradeça 10.000 vezes por dia, tendo em mente que o problema está solucionado. Agradeça 10.000 vezes por dia. Obrigado, obrigado, obrigado. Acho que 17 dias depois, o casal foi na sede central, chamou a professora, falou, professora, aqui estão uma gratidão para Seichonoye, para ajudar a Seichonoye. 350 mil guaranis. Mas por que tudo isso? Porque é 10% daquilo que nós achávamos que dificilmente nós conseguir vender a casa que nós estamos querendo vender. E conseguimos vender, então aqui dá 10% pela sua orientação, e por isso que nós conseguimos esse êxito de conseguir vender a casa. Então, como tem essa gratidão de pensar em retribuir, também por isso que dá certo para essas pessoas. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal.
Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de braços abertos.